Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda você aí que está para acompanhar mais uma aula de língua portuguesa. Vamos junto comigo, professora Pura Moreno. Olha só, estou cheia de energia. Vamos aí para a agenda da aula. Aula 12, vamos trabalhar mais uma classe gramatical, aqui, pronome, beleza? Então, nós vamos conceituar e ver aí a classificação, beleza? E aí, o que acontece? Você está igual o meu aluno Guilherme, pela fé. Ele quer saber o que significa estudar morfologia. Então, valeu! Vamos lá! Morfologia, Guilherme, significa estudar isoladamente, tá? As classes de palavras. É entender, dentro da morfologia, essa parte da gramática que nós vamos estudar como cada classe de palavras, ela se comporta dentro de uma estrutura, dentro de uma frase, dentro de um período e num texto. Saber se ela tem alteração, que aí são as flexões, porque nós temos classes de palavras que se flexionam, que se modificam e outras não. Tá? Então, essa particularidade de cada classe é a morfologia que tem aí esse objetivo. Então, as classes de palavra pronome faz parte aí da morfologia, beleza? E aí, o que são pronomes, né? Os pronomes são a classe de palavras cuja função é e se refere aí a um nome. Quando a gente fala assim que um pronome substitui um nome dentro da sua produção textual, você está fazendo um texto, né? Você está fazendo uma frase. Vamos aí do mais simples. E aí você diz assim, Mário foi à feira fazer compra para sua mãe. Mário comprou banana, laranja, maçã para o almoço. Mário, tarará, tarará. Mário, né, para não ficar essa repetição no mesmo período, no mesmo parágrafo, você utiliza aí o pronome que vai substituir esse nome. Você pode estar utilizando, né, substituir aí o substantivo Mário. Você pode colocar ele, né? Aí já fica melhor, tá bom? Então, os pronomes são a classe cuja função, tá, é o quê? A se referir a um nome. Esse nome pode ser um substantivo, né? Um adjetivo, seja aí ao acompanhá-lo ou seja para representá-lo. Essa é a função aí do pronome, beleza? Então vamos lá, algumas classificações dos pronomes. Primeiro, olha quantos tipos de pronome nós temos. Vou colocar o número para ficar melhor. Pessoais, demonstrativos, possessivos, indefinidos, interrogativos e relativos. 5 tipos, né? Primeiro, os pronomes pessoais. Vamos lá. Vamos entender aqui que a função gramatical do pronome, ela pode ter aí, tá, a função de adjetivo ou de substantivo. O pronome adjetivo, né? Pronomes adjetivo. Vamos entender que eles fazem referência a qualquer substantivo expresso em algum momento do enunciado, né? Então, para ajudarem e para especificar o substantivo do enunciado. Esses pronomes são classificados como pronomes adjetivo, tá? Então, lembrou da função do adjetivo, essa classe de palavra que dá essa qualidade, que qualifica, que especifica? Então, o pronome também, né, passa a ter essa função gramatical, beleza? Olha só, como é que nós vamos ter um pronome adjetivo, né? O meu celular está sem bateria, né? Então poderia ser o celular está sem bateria, mas a gente utiliza aqui um pronome adjetivo para fazer o que no enunciado? Para especificar, para deixar mais claro, né? Então, olha só. Meu celular, né? Um pronome possessivo. Meu celular está sem bateria. Assim, aquela paisagem é mais bonita. Pronome adjetivo. Aquela paisagem é mais bonita. E essa história me lembra de algum lugar. Tá vendo? A função aí desses pronomes. Nesse caso, ele se classifica como pronome adjetivo, que está aí para fazer o quê?
para classificar, ou seja, para especificar, né? Para ajudar o substantivo. Na primeira oração, está ajudando o substantivo celular. Né? Na segunda, ajudando o substantivo paisagem. Na terceira, ajudando aí, né? História. Essa história, né? Me lembra de algum lugar, beleza? Então, os pronomes adjetivos, aí que estão em vermelho, ajudam a identificar ou especificar o substantivo que está em negrito. Olha que legal, tá vendo? Deixei bem organizado aí para você compreender esses pronomes adjetivos, ok? Vamos embora. Pronomes substantivos. Os pronomes substantivos não acompanham, vou circular aqui, ó, não acompanham o substantivo. Ué, por quê? Ao invés de acompanhar, o que eles fazem? São os próprios pronomes que assumem a função de substantivo. Então você aí que está já iniciando, né, o seu ensino aí da língua portuguesa, no ensino fundamental, segundo segmento, olha quantas informações você aí já vai estar assimilando e é importante saber. Você tem aí texto, você faz texto, você lê vários textos e agora vai conseguir identificar esses pronomes substantivos, né? Que é o próprio, né, pronome que assume a função de substantivo no enunciado. Vamos ver aí, no caso, alguns exemplos. Eu não fiz mais do que a obrigação. Olha só, pronome substantivo. A Marieta manda um beijo para os seus. Os filmes são cada vez mais caros. Alguns têm tido grande sucesso. Então, em alguns casos, não se referir a nenhum substantivo determinado aí no enunciado. Também acontece isso, tá? Outro tipo, são tipos de pronome. Então, os tipos de pronome, ele pode ser uma classe bem extensa. Os pronomes, eles têm as classificações diversas. Isso tudo de acordo com a função e com o contexto em que aparece no enunciado. Vamos aí uma a uma. Como já vimos, temos aqui os pronomes pessoais, né? Os pronomes demonstrativos, possessivos, pronomes indefinidos, pronomes interrogativos e pronomes relativos. Então, os tipos de pronomes classificados aí em 6 tipos, tá? Vamos aqui um a um. Quais são os pronomes pessoais, né? E a que eles se referem? Os pronomes pessoais, né? Vem aí de pessoa, as pessoas que falam, né? Estão no discurso. Então, os pronomes pessoais se referem às pessoas do discurso. Quem são essas pessoas? Vamos lá. Nós temos 3 pessoas do discurso. Primeira, segunda e terceira pessoa. Só que essas 3 pessoas, elas se classificam em singular, podem se classificar em singular e também, cadê o plural? É pra cá, olha só a pegadinha, vamos apagar, eu já ia colocar lá do outro lado. E vamos colocar a outra classificação dessas 3 pessoas gramaticais, tá? Que podem também se classificar aí como plural. Então, eu tenho primeira, segunda pessoa, eu, tu, ele, singular. Nós, vós, eles, plural, tá? Vou colocar aqui. Eu, tu, ele, singular. Plural, nós, vós e eles. Ok? Beleza. Então, são pronomes que também têm subclassificações de acordo com a função do sujeito. Tá? Isso tudo já dentro aí do caso reto. Então, se ele vai ter sujeito, ele vai ter objeto também. E aí nós vamos estar trabalhando em relação a isso com os pronomes oblíquos átonos, aqueles que têm o som na sua pronúncia aí bem brando, fraco, tá? Quando esses pronomes oblíquos átonos, eles não vêm aí acompanhados de preposição. Ou também no caso em que esses pronomes oblíquos, tônicos, que são aqueles que a gente pronuncia num som mais forte,
são aí acompanhados de preposição, tá? Então, nós vamos ver aqui. Exemplo. Pronomes pessoais oblíquos, tá? Vamos ter dois casos, o átono e o tônico. O átono sem preposição, o tônico sempre com preposição. E aqui está a cartela com as pessoas do discurso, tudo bem aí distribuído, as 3 pessoas do singular e as 3 pessoas do plural, né? Então, correspondendo aqui, eu, tu, ele ou ela, plural, nós, vós, eles ou elas. Tá, vamos trabalhar agora aqui com os pronomes oblíquos átonos. Nós temos me, tes, lhe, o, ai, se, nos, vos, lhes, os, as e se. Observe que segue a sequência da pessoa, né? Então, a primeira pessoa do singular, do pronome oblíquo átono, me, a segunda, te, e a terceira, lhe, o, ai, se. É só seguir essa ordem. Já na última coluna, nós vamos ter os pronomes tônicos, tá? Nesse caso, com a observação da preposição. Me, comigo, ti, contigo, ele, ela e si, consigo. Plural, nós, conosco, vós, convosco, eles, elas, si, consigo. Aqui essa cartela para você ter como pesquisa, né? Como aí consulta. Vamos ver então agora esses pronomes aí incluídos em uma estrutura, em uma frase, em uma oração. Eu fui à escola. Então, nós temos aqui esse pronome, no caso reto, primeira pessoa do discurso. Convidaram-me para a festa. Olha aqui o pronome oblíquo, convidaram-me. Então, átono sem a preposição. Vamos comigo à festa? Tá? Então, nós temos aqui também o auxílio aí do pronome oblíquo. Já os pronomes demonstrativos, eles indicam uma posição do substantivo, tá bom? E aí se refere às pessoas do discurso também. Isso tudo em um tempo, em um espaço. Nós vamos ter as 3 pessoas do discurso envolvidas também com esses pronomes. E aqui nós vamos ter a cartela dos pronomes. Lembrando que eles são variáveis, ou seja, eles se flexionam, né? Aí, em singular e em plural. Podem estar sendo variados no singular, no gênero masculino e feminino, no plural masculino e feminino, tá? Vamos ver aqui então, primeira pessoa do discurso, nós vamos ter os pronomes este, esta, este, estas e istos. Segunda pessoa, esse e essa, esses, essas e isso. Terceira pessoa, aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. Então, nós temos a nossa última aqui observação desses pronomes demonstrativos, que eles têm uma classificação que são invariáveis, tá? Então, os pronomes demonstrativos, isto, isso e aquilo, não tem flexão, não tem plural, tá? Não tem istos, não tem istos, tá? Fica aí invariável, ou seja, eles não se flexionam. Então, exemplo, eu estou amando este livro que estou lendo. Como se chama essa coisa que você tem nas mãos? Eu queria aquilo que eu vi na televisão. Então, os 3 exemplos indicando aí a posição do substantivo, referindo-se aí sempre, né, a um tempo e a um espaço, ok? Vamos adiante. Pronome possessivo. Eles indicam posse, tá? De algum substantivo. Em relação às pessoas, também do discurso. São pronomes variáveis de acordo com o gênero e número daquilo que possui ou de quem possui, tá? Então, vamos lá. Nós temos aqui os pronomes no singular, pronomes possessivos no singular e no plural. Segue a mesma sequência das 3 pessoas do singular e as 3 pessoas do plural aí, referindo aos pronomes. Vamos aqui. No masculino, meu, teu e seu. Plural,
nosso, vosso e seu. No feminino, minha, tua e sua, singular. Plural, nossa, vossa e sua, tá? Perdão, feminino, né? Beleza. Agora vamos ver agora no plural. Meu, passa para o plural, meus. Teu, passa para o plural, teus. Seus, seus. Nosso, nossos. Vosso, vossos. Seus, seu e seus. Tá? E assim, minha, minhas. Tua, tuas. Sua, suas. Nossa, nossas. Vossa, vossas. Sua, suas. Então, os pronomes possessivos têm essa observação, que eles se flexionam, tá? Beleza? Os pronomes indefinidos. Os pronomes definidos, eles aí são usados na terceira pessoa, produzindo sentido vago ou indeterminado, tá? Então, tendo aí essa abrangência um pouco bem mais específica. Então, certos pronomes indefinidos são variáveis, concordando em gênero e em número com o substantivo, tá? A que se refere. Alguns deles também são invariáveis. Então, temos essas duas situações. Vamos lá, na cartela aí dos pronomes indefinidos. Vamos ver aqui. Os pronomes indefinidos, eles são, num primeiro momento, variáveis. Se eles são variáveis, eles podem modificar em singular ou plural. No singular, eles podem flexionar no masculino e feminino. No plural, nós também vamos ter aí singular e masculino e feminino como exemplo. Então, vou falar dois exemplos, aí segue a ordem. Masculino, algum. Feminino, alguma. Esse exemplo 1 vai variar para o plural, alguns. Também no feminino vai variar para o plural, algumas. Temos casos em que são invariáveis. Lembra que nós falamos lá no conceito? Então, os invariáveis são alguém ou algo, ninguém ou nada, tudo, outrem e cada. Estes não tem como se flexionarem, tá bom? Vamos lá. Já nós temos aqui o exemplo. Alguém sabe o que aconteceu? Tem pouco açúcar no pote. Muitas pessoas estão chegando. Pronomes interrogativos. Eles são utilizados para formular perguntas e questionamentos de maneira direta ou indireta. Então, estamos aqui com a cartela dos pronomes, lembrando que são variáveis, vão flexionar em gênero e número, tá? E aqui nós temos, por exemplo, qual, vai variar, quais. Quanto, quanta, vai para o plural também, quantos e quantas. Temos também casos em que alguns pronomes interrogativos são invariáveis, não modifica, que é o que ou o que e quem. Beleza? Então, os questionamentos podem ser feitos de maneira direta ou indireta, tá? Direta, quem veio aqui ontem? Olha o pronome iniciando a oração. Ou diga-me já, quem veio aqui ontem? Quais são os ingredientes? Ou preciso que me fale quais são os ingredientes? Que fizemos nós? Ou não sei o que fizemos nós? Quantas horas faltam? Ou quero saber quantas horas faltam? Ok? Então, essas duas formas de você aí estar utilizando os pronomes interrogativos, fazendo esses questionamentos. Já os pronomes relativos, tá? Eles são aqueles que se referem a termo antecedente, assumindo aí o seu significado. Também eles são variáveis, tá? Vão variar para o singular e plural, em gênero e número. Também temos os invariáveis, tá? Os variáveis, o qual no masculino, a qual no feminino. Pode variar para o plural? Sim. Os quais, as quais. Cujo no masculino, cuja no feminino.
também se flexiona. No masculino passa a ser cujos, no feminino, cujas. Quanto e quantos e quantas. Não temos aqui para esse pronome a classificação no feminino, ok? Tá, os invariáveis que, quem e onde. Beleza? Muito bem, então. Olha lá. E gostaram aí dos pronomes? É tranquilo, né? Então a cartela vai ficar aí para você. E agora vamos encerrar essa aula com uma mensagem. Vamos juntos? Vamos lá. Ninguém nasce feito. É experimentando no mundo que nós nos fazemos. É, Paulo Freire. É legal? Valeu então. Até a próxima.